Olá pessoal, vamos dar início então à nossa última aula da disciplina de Administração da Produção e Operações, que versa sobre gestão de risco e recuperação. Então nesta aula eu vou explicar para vocês mais uma vez a figurinha para posicioná-los de onde estamos dentro do livro. Como o livro é bastante extenso e não dá para vê-lo na sua íntegra, né? Como eu disse para vocês já no início da nossa disciplina, na parte do desenvolvimento, que é a parte final da administração da produção, temos melhoramento da produção, gestão de risco e recuperação, gestão de projetos e gestão da qualidade. Então eu optei por trabalhar somente com gestão de risco e recuperação, provavelmente os outros de um pouco de melhoramento da produção, gestão de projetos, inclusive tem uma disciplina específica de projetos e de qualidade, eu deixei para vocês verem em outras disciplinas ou numa posterior disciplina que eu vá oferecer de extensão desta disciplina, mas nós vamos trabalhar neste conteúdo especificamente com gestão de risco e recuperação. Então, vou iniciar este conteúdo com um exemplo, que eu acho que vai facilitar o entendimento de vocês. Para que estudar gestão de risco e recuperação? Obviamente que nós vamos falar em específico de produção e operações, mas isso se estendem para N casos, tá? Então, primeira coisa que deve ser falado, já vou adiantar algumas questões, mas toda operação produtiva em algum momento vai falhar. Não existe operação de produção que ela é isenta de erro. A questão é, se toda operação vai falhar, a administração da produção e operações tem que adotar técnicas de produção e operações para que ele aconteça o mais tarde possível. Né? Óbvio que o ideal é que não acontecesse em nenhum momento, mas não existem processos isentos de falha. Né? Eles vão acontecer, mas o ideal é que ele aconteça o mais tarde possível. E em alguns casos isso pode gerar problemas gravíssimos, como é este exemplo que eu deixo aí para vocês, inclusive o link, né, os motivos do acidente do avião do voo 447 da Air France em 2009, né, que foi um caso emblemático, morreram muitas pessoas, e a falha endêmica dele começou com essa pecinha pequenininha chamada tubo de Pitot. Né? É uma peça que faz a mensuração da temperatura do ambiente externo do voo, e vocês vão ver, por causa de uma pecinha, o quanto isso impactou, obviamente, diretamente a vida das pessoas que estavam no voo e também a imagem da organização, né? Fora os casos judiciais e os familiares. Então, assim, nesse tipo de caso, vai acontecer em algum momento, né, uma falha, mas quando envolve risco de vida, aí sim você precisa de tomar ainda mais cuidado. E vocês vão ver que uma falha pequenininha, né, de um único item, pensem, esse item pequenininho dentro de uma aeronave. Então, este pequeno item, ele trouxe efeitos escalonados nos demais. Então, isso serve de lição para quem vai trabalhar com produção e operações, pensando especificamente em forma de gerenciar os riscos e recuperar a falha quando ela acontecer. Aqui alguns casos de falhas, poderia passar um dia inteiro falando de falhas que aconteceram no mundo afora, né? Mas aí maior acidente nuclear, né, de Chernobyl de 86, o maior desastre petrolífero da história no Kuwait em 91, alguns exemplos emblemáticos do Brasil que eu acho que vai facilitar para vocês, o acidente do avião da Chapecoense em 2016, um caso recente também num viaduto em Brasília em 2018, incêndio da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro em 2018, manchas de óleo no litoral brasileiro em 2019. Pensem vocês o quanto cada um desses acidentes, desses problemas, dessas falhas que aconteceram, o quanto isso não impacta somente a organização em si, mas toda uma cadeia produtiva. Né? Então, isso traz impactos diretos na gestão como um todo. Então, lembrem, você precisa de adotar técnicas para gerenciar os riscos e recuperar
para que as falhas aconteçam mais tarde possível e que, quando acontecer, você tentar recuperar, mitigar um pouco dessas falhas. E aí, na sequência, eu vou entrar em específico já nos conteúdos que nós vamos trabalhar ao longo deste conteúdo. Só uma questão importante, muitas vezes as falhas podem ser usadas como oportunidades. E eu vou falar disso mais especificamente no final deste conteúdo. Então, o que é gestão de risco, né? Nós sabemos que todas as operações produtivas, elas envolvem risco. Algumas mais, outras menos. Então, quando se fala de planejamento e controle de risco, é justamente você tentar identificar quais operações podem ter mais risco de falhar e quais têm menos risco de falhar. Além disso, as que vão falhar, o quanto isso impacta na imagem da minha organização e também nos meus 5 objetivos de desempenho. Então pode ser que tenha algumas operações que têm baixo risco de falhar, mas se falhar, quanto que isso trará de prejuízo para a minha organização? Então tudo isso tem que ser colocado em pauta quando se discute gestão de risco. Então não importa quanto esforço for colocado no melhoramento, toda produção enfrentará risco e, ocasionalmente, terá falhas, como eu disse para vocês anteriormente. Alguns riscos surgem de dentro da operação internamente, às vezes por práticas incorretas na gestão da produção, como um controle de qualidade insuficiente. Alguns riscos vêm da rede de suprimento da operação. Por exemplo, contar com fornecedores demasiadamente poderosos ou não confiáveis. Outros riscos vêm de forças ambientais mais generalizadas, também chamadas institucionais, como instabilidade política e desastres ambientais. Em face de tais riscos, uma operação resiliente é aquela que pode identificar prováveis fontes de risco, impedir que ocorram falhas, minimizar seus efeitos e aprender a recuperar-se delas. Então, todo o que está aqui nessa frase é o que nós vamos ver de forma detalhada dentro desse conteúdo. Então, de novo, você precisa entender as falhas, como que elas acontecem, quando elas começam, por que acontecem, o que eu posso fazer para reduzir, mitigar essas falhas, o que eu tenho que fazer para recuperar a falha quando ela acontecer, o que eu tenho que fazer para aprender com essa falha. Então, de novo, as falhas podem ser usadas como oportunidade neste caso. Aconteceu uma falha, isso vai gerar um aprendizado, eu tenho que gerar uma matriz de conhecimento a partir disso. E todas essas questões nós vamos ver de forma específica dentro deste conteúdo. Então, para ratificar o que eu disse, uma forma evidente de aprimorar o desempenho de operações é prevenir falhas. É óbvio, quanto menos falhas eu tenho, mais eficaz é meu processo produtivo. Falhas são raramente desprovidas de importância, mas em algumas operações é crucial que os processos não falhem. Onde? Então, já dei o caso para vocês, num caso que envolve risco de vida das pessoas. Será que os objetivos de desempenho serão colocados em xeque caso os produtos e serviços falhem? Então, é o que eu disse também no slide anterior. Tudo isso tem que ser colocado em discussão para a operação produtiva poder tomar a melhor decisão. De forma ainda mais elucidativa, essa figurinha mostra para vocês, avalie as causas potenciais e os riscos da falha. Então, primeira ordem, previna a ocorrência de falhas. Ela vai acontecer em algum momento, pode ser pequenininha, pode ser gigantesca, mas tente prevenir a ocorrência de falhas. Quando ela acontecer, mitigue os efeitos dessa falha. Se vai acontecer em algum momento, se eu já consigo planejar isso, vamos tentar reduzir o impacto dela o máximo possível. E quando ela acontecer, recupere-se dos efeitos da falha. No caso de um cliente insatisfeito porque algum produto deu defeito, por exemplo, qual a estratégia da minha organização para recuperar essa falha, para recuperar esse cliente, para ele não ficar insatisfeito? Eu não cobro do cliente, eu dou um bônus para esse cliente, eu dou um potencial desconto para esse cliente. E, obviamente, pensando qual a consequência negativa dessa falha. Então, as falhas elas vão variar de acordo com o seu tamanho, da sua importância,
do impacto que isso pode trazer ao longo de uma cadeia produtiva ou internamente. Já entrando no nosso segundo item, avaliando causas e consequências das potenciais falhas. Então, a primeira questão é por que as coisas falham? Sempre há a possibilidade que as coisas possam sair erradas, já disse sobre isso. E elas podem ocorrer por razões diferentes. Então, tem falha de suprimento, não é só uma falha interna, tá, pessoal? Então, você pode ter uma falha dos seus fornecedores, chamada de falha de suprimento. Se ele entrega atrasado, por exemplo, o produto vai chegar atrasado, eu tenho que fazer mais rápido e as coisas podem sair erradas. Uma perturbação ambiental, problema climático ou emissão de gases de efeito estufa, tudo isso pode trazer problemas no processo de operação. As falhas humanas, que são as mais recorrentes e as que mais acontecem, falhas organizacionais por erros de toda a ordem dentro da organização, de processos mal colocados, de atribuição de trabalho mal feita, falhas de tecnologia ou instalação, uma tecnologia que não dá certo, isso vai impactar diretamente no resultado. Falha do projeto, isso também acontece muito. Eu desenvolvi um projeto muito bem feito e não saiu conforme eu queria. A falha foi no projeto, E, obviamente, falha dos clientes. Como assim os clientes falham? Então, como que isso acontece? Depois que o produto está pronto, que o cliente compra o produto e, por exemplo, tem a forma com que ele deve usar aquele produto e está descrito no manual e aconteceu uma falha no produto porque ele foi negligente ao manual. É dito que há uma falha do cliente. Então, todas essas são potenciais probabilidades de falha. E aí, interessante deixar registrado que é fundamental fazer uma análise pós-falha. Para quê? Para eu aprender com o meu erro. E isso é o que mais acontece dentro das operações. Se as falhas ocorrem e eles somente deixam para lá, elas vão acontecer da mesma forma novamente. Agora, se a falha acontece, eu estudo essa falha, eu aprendo com essa falha, aí o que acontece? A falha pode acontecer novamente, mas ela vai tardar mais. Então, precisa fazer investigação de acidentes quando acontece, Por que o acidente aconteceu? O que aconteceu? Qual foi o procedimento que fez com que acontecesse determinado acidente? Importantíssimo, rastreabilidade da falha. Onde que ela aconteceu? Se você tem um sistema de rastreabilidade implementado dentro da operação produtiva ou até em cadeias produtivas, hoje isso é muito utilizado dentro de cadeias globais de produção. Então você consegue identificar onde que aconteceu a falha. A falha foi no fornecedor X do produto D. E aí, se você conseguir rastrear onde foi a falha, fica mais fácil de você mitigar, de você resolver aquele problema pontual. Se você consegue identificar onde foi, ou você substitui esse elo da cadeia que é fraco, ou você ajuda ele a melhorar. A análise das reclamações, aí sim, mais especificamente dos clientes. Quando os clientes reclamam, eles nada mais fazem do que dar uma consultoria grátis para a organização. Ele está te mostrando onde que estão as falhas. E, por final, a árvore de falhas que eu vou mostrar aí no próximo slide. Eu gosto muito dessa figura, que ela faz uma análise de falhas, baseada numa árvore de falhas, que é o que está colocado aqui. Aí, fiquem atentos para essa legendinha aí. Essa primeira figurinha é um nó E, que significa E, ou a segunda, que é um nó que significa OU. Por exemplo, você começa de cima para baixo. Qual foi a falha? O filtro não substituído quando requerido. Então, se ele não foi substituído quando foi requerido, por que dessa falha? Então, por dois motivos. Olha aí o primeiro tracinho embaixo. Porque houve falhas no corte automático e falhas na inspeção rotineira para detectar filtro bloqueado. E aí, primeiro aqui, falhas no corte automático. Por que ele aconteceu? Aconteceu por causa do mau funcionamento da sinalização ou por causa do corte desconectado ou por causa da falha na função de desconexão. Você identificando onde que aconteceu a falha, fica fácil de no próximo isso não acontecer novamente. Do outro lado, falhas na inspeção rotineira para detectar filtro bloqueado. Por que essa falha aconteceu? Aconteceu porque
inspeção não foi realizada, ou sequência de inspeção violada, ou falha no medidor de partículas. Então, uma dessas 3 potenciais falhas fez com que acontecesse a segunda falha, falha na inspeção rotineira, que trouxe a falha maior, que é o filtro não substituído quando requerido. Então, comece a perceber que uma pequena falhazinha ela pode impactar diretamente no seu negócio. Pessoal, então é isso. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.